Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus, sim. Vocês já começaram a aplaudir a palavra de Deus? Aplaudamos mesmo, porque é ela que nos salva, é ela que nos norteia o caminho, nos mostra o caminho que devemos seguir. Salvação vem de Deus, vem de Deus. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Cantemos mais uma vez. A salvação vem de Deus, vem de Deus. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Ora, meus irmãos, hoje a palavra de Deus, ela vai nos conduzir a uma realidade do testemunho, do verdadeiro testemunho, de como devemos vivenciar. E ela nos mostra um ambiente que nós poderíamos traduzir com a palavra caos. Nós vamos ver que no Evangelho, Jesus, ele inicia dizendo: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ora, a palavra lobos, dentro desse contexto, significam pessoas que estão no meio de nós, que caminham no meio de nós, ou nós que estamos sendo enviados dentro de um mundo aonde nos defrontaremos com pessoas que são falsas, que agem com fingimento, com pessoas que não caminham na verdade, com pessoas que não são verdadeiras, que não têm a postura de caminhar na verdade. É dentro deste meio que Jesus está falando que nós somos chamados a testemunhar. É dentro deste mundo este que é o mundo aí fora, onde tantas e tantas pessoas não querem saber de Deus, que nós somos enviados. Mas também é dentro deste meio este que está no meio de nós, onde por muitas vezes encontramos cristãos que não agem com a verdade, que são capazes, como vai dizer o Evangelho mais adiante, de entregarem uns aos outros, que são capazes de também condenar, julgar
o irmão, que são capazes até mesmo de abandonar um amigo na necessidade. É neste meio que Jesus está nos enviando, como enviou os discípulos, para que nós testemunhemos a palavra dele, para que nós testemunhemos a boa nova. E por isso, para nós, é motivo de alegria. Por quê? Porque se Cristo está enviando os seus discípulos, como nos envia neste meio, Ele nos envia não para termos essa postura, mas ao contrário, para que possamos ser sinal da verdade de Cristo, para que possamos ser luz no mundo onde nós nos encontramos. E ser sinal da verdade de Cristo, da palavra de Deus, ser luz neste mundo onde muitas vezes está obscurecido, que está dentro de uma realidade onde não quer conhecer a Cristo, é na verdade ser um sinal da misericórdia de Deus para todas essas pessoas, porque Deus está dando oportunidade para todas essas pessoas. É por isso que o Senhor está nos enviando, é por isso que o Senhor está hoje nos mandando para que nós possamos ir adiante. É por isso que o Senhor nos quer no meio deste mundo, desta realidade, e convivendo com irmãos que muitas vezes também se encontram obscurecidos no seu testemunho, no seu testemunho da palavra de Deus. É você que Deus está escolhendo para isso. É você que Deus está escolhendo então para estar anunciando nas boas oportunidades onde você será julgado, nas boas oportunidades onde na sua casa, com as leis que tem aí agora, você pode ser entregue pelo seu filho, aonde você, dentro da sua entrega de vida, dentro de uma instituição, de uma comunidade, dentro da igreja, será caluniado. É você que o Senhor está enviando, exatamente você. Mas tem um segundo motivo, por que o Senhor começa falando de uma realidade de caos. Porque diante de toda essa situação, é óbvio que nós vamos passar por sofrimentos. E aliás, o Senhor, quando nos chamou, Ele não nos enganou. Ele nunca disse que a nossa vida seria uma vida fácil, onde encontraríamos somente momentos bons, agradáveis. Não, Ele não disse isso. Pelo contrário, Ele sempre nos deixou claros, Ele sempre nos conscientizou que nós teríamos grandes desafios. Até porque, para que nosso testemunho seja verdadeiro, ele precisa no mínimo ser igual ao de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor, Ele passou por tudo isso. Mas por que o Senhor nos envia dentro dessas realidades? Porque um verdadeiro testemunho precisa ser provado. Um verdadeiro testemunho precisa ser passado pelo fogo do cadinho, aonde se derrete o metal. Um verdadeiro testemunho precisa ser então purificado. Quando nós falamos de prova e quando nós falamos de fogo derreter no metal, nós estamos falando de purificação. Por quê, meus irmãos? Porque nós também podemos cometer esses erros. Nós também podemos agir com falsidade. Nós também podemos entregar irmãos para autoridades civis, autoridades de igrejas, autoridades de comunidades. É a fraqueza humana. Nós também podemos passar por essa realidade, onde podemos caluniar um irmão. Claro que podemos. E talvez quem aqui não tenha feito isso já na sua vida. Podemos sim. Mas por que o Senhor então quer nos provar? Para que nós possamos ser purificados de todas essas mazelas, de todas essas desordens, através da prova. Mas a prova também, ela nos constrói, nos fortalece, porque na medida que nós vamos percebendo que diante desses erros, nós estamos apenas nos afastando de Deus, e quando chegamos naquele caos, naquele vazio da nossa alma, nós percebemos que este não é o nosso lugar, é aí onde nós retomamos a nossa caminhada, mas agora sendo uma retomada definitiva e decisiva para Deus. É por isso que o Senhor está nos enviando nesses ambientes. É por isso que o Senhor nos quer diante dessas realidades, para que nós possamos ter uma resposta definitiva diante do nosso sim perante Deus. E o nosso mundo necessita de respostas definitivas.
O nosso mundo necessita de testemunhos de pessoas que dêem respostas definitivas para o Senhor, e não respostas provisórias, e não respostas temporárias, mas definitivas. Respostas de casais que vão até o fim, respostas de consagrados que vão até o fim, respostas de pessoas que caminham com a verdade até o fim, doa o que doer, que não param no respeito humano, que não param até mesmo numa palavra, uma expressão meio dura de se dizer, na covardia da omissão, mas que é verdadeiro. O mundo necessita disso, de pessoas que tenham esse testemunho, meus irmãos. O mundo clama por isso. O mundo que está entregando uns aos outros aí fora, clama por esses testemunhos, porque eles já não têm mais referências. É por isso que o Senhor nos coloca nessa condição. Mas um testemunho, meus irmãos, como Jesus fala, que não seremos nós a falar necessariamente no momento que estivermos diante daqueles que vão nos julgar, mas Ele nos dará o Espírito Santo. E aí a importância desse testemunho ser construído pela prova, mas também pela via da intimidade com Deus. Por quê? Porque o Espírito que quer nos preencher precisa encontrar em nós abertura, precisa encontrar em nós constância, precisa encontrar em nós perseverança na nossa atitude de homens e mulheres de oração. É por isso que eu tenho persistido pela TV e também por todos que eu tenho encontrado por aí, a realidade de cada vez mais nós formarmos essa rede de oração, porque essa rede de oração também é uma via de nós nos abrirmos mais para Deus. Por que será que a gente às vezes cometemos os erros que o Senhor coloca no Evangelho de hoje? Porque muitas vezes a nossa vida de oração, ela está minguando. E quando a nossa vida de oração está minguando, o nosso testemunho não consegue ter força para testemunhar a verdade. É por isso que nós precisamos estarmos íntimos de Deus, para que quando o Senhor enviar o seu Espírito Santo numa realidade de uma situação difícil, nós sejamos impulsionados por aquilo que nós colaboramos com Deus, mas pela ação de Deus que encontrou essa abertura em nós, a dizermos a verdade, a sermos verdadeiros em tudo. É aí onde nós vamos perceber, gente, que jeitinho brasileiro não cabe para testemunho de quem caminha com Cristo. Aí onde nós vamos perceber que querer ser mais esperto que o outro não cabe num testemunho de quem caminha com Cristo. Por quê? Porque o testemunho daqueles que buscam o Senhor Jesus é aquele que busca sempre o último lugar. Os últimos serão os primeiros. É aqueles que se deixam ser humilhados, porque os humilhados serão exaltados por Deus. Olha como nós vamos vivendo a lógica de Deus, que é a loucura que o mundo considera, e por isso não aceita o testemunho de Cristo. Nós buscamos os últimos lugares, não os primeiros, porque aqueles que buscam os últimos lugares, na verdade, são pessoas desprendidas das coisas do mundo, e buscam as coisas do alto. Você tem buscado as coisas do alto, é por isso que você está aqui. Você tem buscado as coisas do alto, porque você entendeu que o sentido da sua vida está em buscar os bens do alto. Por isso que você está aqui. E esses bens, eles se traduzem no quê? Numa coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz hoje no Evangelho: a prudência e a pureza de uma pomba, a simplicidade. Ontem eu falava na missa das 5 da manhã, a simplicidade, ela nada mais é do que nós temos reta intenção. A reta intenção que não se pode perder dentro de nós, que testemunha nós sermos verdadeiros em nossas relações. A prudência, ela vai nos ajudar a escolher, a discernir o que é o melhor para chegarmos a Deus. Por isso que o Senhor nos coloca isso, essa prudência e essa simplicidade, ou a pureza de uma pomba. Porque nós precisamos ter sempre reta intenção naquilo que nós falamos, naquilo que nós dissemos, de como nós nos relacionamos com o outro. Termos reta intenção. E o mundo também está carente de pessoas que têm a reta intenção. E a prudência. Quantas coisas nos são oferecidas que nos acomodam na vida de oração.
Claro, vocês já estão cansados de ouvir, é a televisão, quando muitas vezes nos perdemos direto e reto ali nos programas. É a questão das conversas passageiras, que muitas vezes não fecundam a comunhão, mas só fecundam as coisas ruins, porque é o tal de falar do outro e da outra. Discernir aquilo que nos aproxima de Deus. Também dizia ontem que Santo Agostinho nos diz: a prudência, ela nada mais é do que o amor que nos faz discernir as coisas que nos levam a Deus dentro da dificuldade. E portanto, a prudência vai nos levar a nunca buscar as coisas fáceis, porque na verdade, meus irmãos, as coisas fáceis, elas normalmente não aparecem para os cristãos. O que aparece para os cristãos se chama providência de Deus. Mas todo mundo aqui é testemunho que a providência chega depois de uma boa labuta, depois de muito sofrimento, porque Deus está nos provando. Deus está nos provando. Conversava com a dona Ana aqui, e ela me dizia: padre, coloca a intenção do meu neto. Mas ela dizendo: olha, padre, eu não perco a oportunidade de dizer para todos da minha família o quanto que é importante buscarem a Deus. E o meu neto chegou até a derramar uma lágrima quando eu dizia isso para ele ontem. A prudência nos leva a sempre estarmos de prontidão a falar sobre o Evangelho. Sempre, de prontidão. Eu sempre me pergunto e me questiono como consagrado da Canção Nova, se eu estou sempre de prontidão a falar com os meus irmãos que trabalham na comunidade, que a gente chama carinhosamente como colaboradores, se eu estou sempre de prontidão a falar de Jesus Cristo para eles, mas também para os meus irmãos de comunidade. Às vezes eu me questiono a que ponto que eu estou sendo esse testemunho no falar com a vida, dentro de uma coerência para com os meus irmãos. Nós precisamos estar sempre em prontidão, meus irmãos, a falar de Deus. E às vezes nós não conseguiríamos falar dentro de casa, como nós vimos na leitura de Gênesis, onde nós acompanhamos toda a história de José, onde nós vimos que dentro da sua própria casa, ali haviam pessoas que não caminhavam com a verdade, por isso o venderam, e por isso ele passou por tudo que ele passou. Mas porque José e também seu pai Jacó, também chamado nessa leitura como Israel, tiveram prontidão em estar na presença do Senhor e serem verdadeiros, olha que desfecho bonito que nós vemos hoje na leitura de Gênesis. O pai e o filho se encontrando, o filho que com seus irmãos havia se reconciliado com todos. Às vezes eu me pergunto se eu estou vivendo essa prontidão de uma via de reconciliação com os meus irmãos. Para quê, meus irmãos? Para que nós possamos dar um bom testemunho. Nós precisamos e somos chamados, somos convocados por Deus a darmos esse bom testemunho, porque os lobos, meus irmãos, os lobos estão aí, estão se aproximando cada vez mais, estão aí cada vez mais mudando a mentalidade dos de fora e dos de dentro da igreja também. Nós precisamos ser prudentes e discernir aquilo que está entrando nessa nossa razão, nessa nossa cabeça, para que aqui pense como Cristo, para que aqui sinta como Cristo, e para que o nosso testemunho seja o testemunho de Cristo. Quero convidar vocês a ficarem de pé. O Senhor falou que na hora do julgamento, que era o Espírito Santo que falaria por aqueles homens. Eu quero convidar vocês comigo, nesses 5 minutinhos que temos, a clamarmos o Espírito Santo. O Evangelho já nos deu as luzes, algumas luzes, talvez outras diante da palavra. Deus falou com você sem que eu precisasse falar. A leitura também nos deu, diante de uma família que se reconcilia, diante de uma família que passou toda uma vida com uma realidade de sofrimento, um pai que não via seu filho, porque os irmãos tinham vendido, mas um filho que soube esperar no Senhor, e por isso encontrou sua família de novo, perdoando aqueles que machucavam. Agora eu convido você, num primeiro momento dessa oração, a estender a sua mão, nesse frio, estenda a sua mão, e começa a pedir a Deus a graça do Espírito Santo com as tuas palavras. Começa a pedir a Deus a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, que naquilo que hoje você precisa ser purificado,
naquilo que hoje você precisa ser transformado. Peça a Deus que Ele possa agir na tua vida, naquilo que hoje você se encontra necessitado, até mesmo de sinais na tua vida, porque talvez você esteja no outro lado da moeda, na sua comunidade, paróquia, onde você vive, na casa que você reside, você não está encontrando ali testemunho, porque as pessoas da sua casa nem sequer querem saber de rezar, quer saber de conversar e jogar a conversa fora. Peça agora, peça o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, diante do seu ser crítico, que ao invés de muitas vezes construir, na verdade destrói o outro. Peça ao Senhor a graça do Espírito Santo, para que você possa testemunhar neste mundo a palavra de Deus como Cristo nos ensinou, como Cristo nos chama a viver. Peça a Deus para que Ele possa hoje agir naquilo que está sendo incoerência na sua resposta de consagrado, desde o seu batizado. Peça a Deus que hoje Deus possa fortalecer você no seu casamento, diante das dificuldades que você encontra no relacionar com o teu esposo e esposa, com os teus filhos. Peça a Deus essa graça, naquilo que hoje tem sido comodismo na sua vida, e que Deus há tanto tempo está ali, te incomodando, dizendo: não é para isso que eu te chamei. Peça a Deus para aquilo que você tem colocado à frente dos teus olhos, e que tem tirado você de Deus.